A Peon tem incluído novas funções e rótulos para ajudar os programadores a gerar cenários onde o código-fonte é o mesmo, mas a implantação das aplicações tem finais múltiplas, desde clientes nativos, cliente servidor, até aplicações instaláveis cloud com Power Server. Hoje mostraremos quais são estas funções e rótulos e como utilizá-las. Começaremos com as 3 funções para avaliar o tipo de implantação ou aplicação final. Veremos também a forma com que o ID de Power Builder permite lidar com as características não suportadas em Power Server 2021. E finalmente veremos quais são os rótulos e também veremos alguns exemplos para personalizar o Power Script utilizando estes rótulos e as novas funções. Como mencionei, temos 3 novas funções para avaliar que tipo de aplicação está executando o Power Builder Runtime. As 3 devolvem um boolean true ou false, ideal para colocá-las em uma sentença if. A primeira, ISPB app, avalia se a aplicação está executando em modo cliente-servidor nativo simples, ou seja, compilado em modo pick-out ou código de máquina. A segunda se chama isPowerClient.app e avalia se a aplicação atual foi implantada como aplicação Power Client. E finalmente, a terceira isPowerServer.app avalia se a aplicação é uma aplicação instalável cloud que usa Power Server como um servidor Web API ou um servidor transacional. Se bem que Power Server 2021 suporta praticamente o 100% de aplicação clássica Power Builder, há algumas características que não estão e que poderiam desejar gerenciá-las desde antes de incluí-las em nosso código. Para ela, temos na janela adicional Properties do Objeto Application o check During Compilation Report Unsupported Power Script Features for Power Server Deployment. Este nos ajudará em tempo de compilação de um objeto aberto e que está em edição a comprovar se a sintaxe PowerScript é suportada em Power Server. No entanto, devemos considerar que algumas vezes marcar esta opção poderia afetar a compilação para aplicações cliente-servidor nativas, que requerem utilizar características não suportadas em Power Server, tais como a função setTransPowerScript, que chama Object Pipeline, PowerScript, que chama a função ou objeto do MobLink, a propriedade SQLType, que vem como argumento no evento SQL Preview, e outras características adicionais. Então, para que o compilador Power Builder ignore a tarefa de análise sobre uma peça de código específica de um objeto, temos 2 rótulos. A primeira começa com o Begin Disable UFA. Esta nos permite abrir uma área de execução onde podemos incluir código que não é suportado por Power Server. Por exemplo, uso o argumento SQLType do evento SQL Preview. Logo após de colocar o código correspondente, devemos fechar a área de execução utilizando a seguinte etiqueta: cerquinha end disable UFA. Vamos ver alguns exemplos que vai nos ajudar a ilustrar um pouco mais o uso destes rótulos e das 3 funções que eu expliquei anteriormente. Neste primeiro exemplo, veremos como personalizar o PowerScript quando temos selecionado o check em Additional Properties, que indica que se reporte em um tempo de compilação as características não suportadas em Power Server. Aqui utilizaremos a propriedade DataWindow.setTrans. O primeiro passo será colocar o rótulo de abertura Begin
Disable UFA. Logo, aproveitamos a função isPowerServerApp para comprovar se a aplicação é uma aplicação instalável Cloud. E se for assim, chamamos a função setTransObject, na qual está suportada por PowerServer. Se não for uma aplicação instalável Cloud, então não pode usar o caso da funcionalidade da aplicação. Assim, demanda a função setTrans, finalizando esta parte do código com o rótulo de fechar end disable UFA. Outro exemplo, entre aplicações para Power Client e cliente servidor nativas, neste caso não necessitamos usar os rótulos novas que mencionei, somente o chamado a uma função para determinar que tipo de aplicação está executando. O objetivo será executar uma aplicação Power Builder secundária, mas considerando se estamos em um ambiente Power Client ou cliente servidor nativo. Neste caso, escolheremos a função isPowerClientApp. Se a resposta é verdadeira neste if, então chamaremos a segunda aplicação Power Client, utilizando o objeto init e a função hyperlinkToURL. Mas se a aplicação é cliente-servidor nativo ou cliente-servidor clássica, então a invocação à aplicação secundária será somente com run, incluindo obviamente o path completo do executável. Bem, podemos ver estas melhorias não estão somente orientadas a aplicações com PowerServer, senão para qualquer aplicação Power Builder, incluindo aplicações que chamem a Web API que estamos criando, ou seja, aplicações cliente-servidor com chamadas a Web API, nas quais entram na categoria de aplicações híbridas. Muito bem, esperamos, como sempre, que possam aproveitar ao máximo todas estas novas características das ferramentas de Appium em suas vibrações, em seus novos desenvolvimentos. Por nossa parte, ficamos, como sempre, à sua disposição para ajudá-los com suas perguntas. Até uma próxima e muito obrigado.